Novamente aqui estamos na EBA TV, na 11ª edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia. Essa grande novidade que a EBA TV, dessa vez nós vamos falar de casamento. Não, você não ouviu errado. Casamento, só que não é entre duas pessoas, é entre duas empresas, entre Ford e Volkswagen. Vamos falar de Auto Latina. Então tem muita coisa que ser dita desse casamento, das coisas bacanas e das coisas não tão bacanas assim, para a gente entender um pouco o que foi a Auto Latina. Para isso nós contamos aqui com 3 ilustríssimos convidados. Um convidado que é um baita de um apresentador, que é o Portuga Tavares, está aqui do meu lado. Eu tenho até medo de ficar do lado do Portuga. Só porque eu sou feio. Portuga, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu falar só rapidamente aqui um pequeno currículo do Portuga, que é o nosso hábito aqui. Graduado em comunicação social com ênfase em rádio e TV e formado em técnico mecânico, apaixonado por carros desde sempre, Avá, né, Portuga? Em especial pela linha Galaxy Avá. Sócio fundador do Galaxy Clube do Brasil, na diretoria por 13 anos e presidente nos últimos 5 anos. Autor de planilhas de avaliação e estudo técnico para acessórios de época para a Federação Brasileira de Veículos Antigos. Jornalista do setor automotivo há 23 anos, inclusive foi produtor do programa Autosport por muito tempo, né, Portuga? Quase 19 anos. Quase 19 anos. Portuga, muito obrigado. Vamos ter um papo super bacana hoje. O nosso próximo convidado aqui é o Paulo Guino. O Paulo Guino é outra pessoa aqui que não poderia faltar. Paulo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Quem é o Paulo Guino? Para aqueles poucos que não sabem quem é o Paulo Guino. Graduado em Engenharia Mecânica na Universidade Santa Cecília de Santos. Especialização em qualidade e negócios. Atuou na Volkswagen entre 1966 e 2015 nas áreas de motores, veículos completos, testes e certificação de veículos, tendo ocupado a gerência executiva. Trabalhou nas plantas de Taubaté, Anchieta, Wolfsburg, na Alemanha, e Changchun, na China. Atualmente atua como consultor em qualidade e gestão empresarial, presidente do Volkswagen SP2 Club. Gestão, eu falei club para ficar mais É, bonitinho, isso aí, tá? club. É sem Gestão, gestão de 2022 a 2028. E nós temos outro ilustre convidado aqui, que é o nosso ilustríssimo amigo Raiman Antônio Ribeiro Leite. Todo mundo está vendo o Raiman aqui. Esse simpático senhor aqui, aliás, todos são senhores aqui, menos o Portuga, que é muito jovem. Oh, obrigado. Acho que eu já fui um dia, mas faz tempo. O Raiman, quem é o Raiman Antônio Ribeiro Leite? Para os poucos que não o conhecem. Graduado em Engenharia Mecânica Industrial na FEI em 1973. Atuou em empresas como a Ford do Brasil, Auto Latina, Chrysler e Carmanguia. Atuou... Carmanguia, Raiman, essa eu não sabia. Que maravilha! Que coisa... Começo de carreira, amigo. Que coisa exótica, cara. Quem que não gosta da Carmanguia, né? Bom, talvez quem tenha trabalhado lá, não sei. Eu gosto, não trabalhando lá. Tem umas histórias interessantes já para contar. Nós vamos contar. Atuou como engenheiro de projeto de produtos, supervisor e gerente de engenharia de produtos e de suprimentos. Docente em cursos de graduação em engenharia, pós-graduação e gestão de projetos e coordenador de cursos de pós-graduação em gestão de negócios automotivos na FGV, FEI e FAAP. Nisso eu tenho culpa, né? Que você trabalhou na FAAP. Você fez a loucura. Compensação, você tem culpa de outros cursos que eu ministrei aí no teu lugar. Você fala, você não quer ministrar no meu lugar? Santa Catarina, vários lugares. Escritor de livros técnicos automotivos e de gestão de projeto de produto. Alguém quer falar de gestão de projeto? Raiman é o doutor no assunto. Consultor independente em trabalhos nas áreas de desenvolvimento de pessoas e liderança. Atualmente é titular e editor do site Cidadão Alerta. Vamos lá. Pessoal, eu queria começar ouvindo o Paulo Guino. E eu queria que o Paulo Guino contasse um pouco da experiência que ele teve
na Volkswagen/Auto Latina. Fala aí, Paulo. Bom, eu trabalhei no grupo Volkswagen no todo por 49 anos. Então eu peguei o período da Auto Latina desde o início até o final, né? E Isso foi bom ou foi ruim? isso nós vamos descobrir, né? Se foi bom ou se foi ruim. No período da Auto Latina, eu estava na planta da Volkswagen, fui para a planta da Ford em São Bernardo, fiquei lá por 3 anos e meio mais ou menos, depois eu voltei já um pouco antes do final para a Volkswagen. Sim, né? sim. E você perguntou se foi bom ou se foi ruim? Tem 2 aspectos. No aspecto financeiro foi excelente. Aspecto financeiro Né? foi excelente. Como negócio, eu acho que a Auto Latina foi um puta do negócio, né? Uma equipe competente que trouxe um resultado financeiro fantástico. Então você Agora, acha que a Auto Latina foi um bom negócio tanto para a Ford quanto para a Volkswagen? Sim. De dinheiro, em termos de dinheiro, sim. Para as pessoas já nem tanto, porque houve muito estresse, muita insegurança e tal, mas a parte de dinheiro os números falam por si só, foi um resultado surpreendente. Bacana. O Raiman, você concorda? Não? A sua experiência com a Auto Latina foi boa também? Você acha que a Auto Latina foi boa tanto para a Ford quanto para a Volkswagen? A minha opinião é a mesma, que foi expressa agora nesse instante aí. Eu acho que foi uma necessidade de mercado que se apresentou para as duas empresas e que elas precisavam fazer esse trabalho, essa junção, por questão de sobrevivência. Não tinha como fazer. Toda junção de culturas distintas gera conflitos. E essa não ia ser diferente. Esse é um conflito americano-alemão. Só que não foi de guerra, graças a Deus. E foi só um conflito de culturas, mas que foi superado com o tempo. Né? Nessa época, até eu lembro, eu era gerente de engenharia e perguntei para um pessoal de RH, faz quanto tempo vai demorar essa, entre aspas, confusão, esse conflito? E para ter a cultura auto-latina, que a gente não sabia que ia terminar isso assim. Ele falou, uns 20 anos mais ou menos. Então, não demorou 20 anos, porque a auto-latina não durou 20 anos. Em 8 anos a coisa se rompeu. E no rompimento, até falei isso outro dia, numa entrevista qualquer, que a gente não vê mais com quem que eu estava, acho que o Fernando Barata, e disse que no começo nós tínhamos as pessoas de origem Volkswagen, nós Ford tínhamos da origem Volkswagen, o pessoal da origem Volkswagen, um certo receio, certas reservas. Tá? Ok. Deu uma travadinha aí. Todos. Voltou. O que aconteceu no final foi que quando se separou, nós ficamos muito chateados por separar, que nós fizemos grandes amizades lá, conhecemos profissionais de muito respeito, aprendemos muito, eu aprendi muito na Auto Latina. Enfim, foi isso aí, acho que é uma história mais ou menos normal. Maravilha. As duas empresas lucraram enquanto foi necessidade, depois houve a abertura dos portos aí e cada um tomou seu rumo. Maravilha. Ó, nós acabamos de ouvir depoimentos de 2 pessoas que atuaram na Auto Latina, pessoas com muita experiência, né? A gente fala assim, né? A gente não fala assim, nós somos nossos amigos, velhinhos como nós, a gente fala assim, pessoas com experiência, né? E falando em pessoas com experiência, uma pessoa com grande experiência na área jornalística, eu queria muito ouvir do Portuga, nosso grande amigo Portuga, essas experiências que ele teve na área jornalística, ouvindo a população além dos fabricantes. O casamento Auto Latina para você é toda essa harmonia dita pelos 2 amigos aqui? Olha, diferente dos 2 amigos, eu não trabalhei nem na Volks nem na Ford e não estive neste relacionamento. Mas eu acho que tem 4 lados essa história. Sim. Um dos lados, ouvindo as pessoas fãs de Ford falando, que mau negócio, porque a Volkswagen era detentora de 51% do negócio. Isso falando dos populares. Da parte dos... olhando outros 3 aspectos, olha só, aí conversando com pessoas, entrevistando pessoas que participaram disso, um dos lados, a Volkswagen tinha necessidade de atualizar a linha de pesados, e fez isso com a expertise Ford. A Ford
precisava se manter no país, que ela tinha tomado meio que o ultimato e precisava ter outra gama de motores e acabamentos. E as duas juntas aplicavam isso. O ex-presidente da Ford contou que o grande negócio da Auto Latina era aplicar no overnight. Estamos falando de uma época com hiperinflação. O dinheiro que entrava ficava rendendo na parte da noite. Então vender carro era só um jeito de aplicar dinheiro. E bem dizer, isso que manteve aí as marcas, ainda que com produtos que foram se tornando obsoletos com a abertura de mercado internacional, competitivas com volume e quantidade, né? Entendi. Bom, eu queria pedir perdão aqui pro Raimon e pro Paulo Guino, porque eu falei uma inverdade. Eu insinuei aqui pro Portuga que o que vocês falaram é que foi só flores ou coisa. Vocês não disseram isso. Vocês disseram que, de uma maneira geral, foi vantajoso, mas tiveram aí alguns problemas, como acontece em qualquer casamento. Aliás, nós começamos falando que nós íamos falar de casamento. Sim. Só que casamento de duas empresas. Agora, eu sei que uma parte do público se interessa muito pelos projetos, os projetos dos veículos aí. E como essa união entre Ford e Volkswagen, aí eu quero que o Paulo Guino comece falando sobre isso, como aconteceu, porque você tinha carros gêmeos, entre aspas, né? Ou não chegavam a ser gêmeos chipófagos, mas assim, vocês tinham aí carros muito similares, né? Usando a mesma plataforma, um com a versão Ford e outra com a versão Volkswagen. O que me ocorre é o seguinte, isso eu ouvi de um engenheiro da Ford, que chegou a ser meu professor, depois foi meu contratado como professor no curso de pós-graduação, assim como o Raimon. Ele falou assim, olha, Castilho, pelo menos na área que eu atuei, a gente tinha algumas diferenças fundamentais. O nível de dureza das borrachas, por exemplo, ligadas à suspensão, o nível de dureza das borrachas da Ford era menor. Porque o consumidor, o usuário da Ford, primava pelo conforto, ainda que em detrimento do comportamento dinâmico. Palavras dele. Já no caso da Volkswagen, o consumidor típico da Volkswagen da época, né, era: eu quero passar em cima de uma moeda e saber se ela é de 50 centavos ou de R$1, mesmo que em detrimento do conforto. Isso procede, Paulo, ou é folclore? Existe, só complementando o que o Portuga falou, além das partes ficarem satisfeitas, houve um grande problema com os revendedores, né? Os revendedores da Volkswagen ficaram muito satisfeitos em dividir a plataforma da Volkswagen com a Ford, porque eles viam isso um canibalismo de produto. Embora a Volkswagen tinha um market share maior que a Ford, já começou com 42 da Ford e 42 da Volkswagen e 24 da Ford, mas os revendedores tinham uma preocupação com essa, porque a primeira coisa que houve foi a transferência de motores, né? Isso daí, e a Volkswagen ganhou um motor muito mais antiquado do que a Volkswagen tinha. A Volkswagen tem um motor AP, um 827 de alta rotação, né? E você tinha começado com o motor Renault, que foi limitado, eles começaram a chamar de AE, que era alta economia, né? Mas é um motor de baixa rotação, que para o cliente Volkswagen era complicado, porque o cara acostumado a pisar, a hora que ele pisava as varetinhas entortavam, entendeu? Então isso foi um problema técnico que houve. Mas essa questão do nível de dureza das borrachas, dessa relação entre conforto e desempenho. Os carros da Volkswagen, você pega o Del Rey, que é o melhor exemplo, o carro que eu tive, né? Na época do Latina, tive Del Rey, é um carro mais confortável, mais suave, ele é mais... a turma fala, um sofazão, né? Você sentava nele e realmente o conforto. Os carros da Volkswagen são duros. Você entra numa curva, o carro entra firme e sai. É um conceito diferente e para clientes diferentes. Isso foi tentado manter também na Auto Latina, né? Para que os clientes se mantivessem, cada um com o seu padrão de coisa. E são diferentes em tudo. A Ford tinha padrões de aceitação, o Raimon de engenharia sabe disso, de liberação de produto em ciclagem muito menor que a Volkswagen. A Volkswagen tem um padrão muito mais rígido para aprovação de peças do que a Ford exigia. É isso aí, Raimon. E aí, você concorda? É por aí mesmo? O que o Paulo Guino acaba de dizer é o seguinte: você tinha sim as diferenças, né?
entre Ford e Volkswagen nessa questão do comportamento, do conforto. O Volkswagen normalmente é um veículo mais duro de suspensão, né? E Ford é mais macio, mais confortável. Você que foi muito Ford, o consumidor Ford... Isso é uma coisa mais ou menos clássica que tem a ver com o usuário de cada marca, né? Então, quem sabe, talvez, de contato direto com o consumidor, com marca, do pessoal de engenharia instrumental, é que os carros da Volkswagen têm uma característica que primam pela performance. Tá? Eles têm uma característica de motores que andam muito bem, que veículos que se comportam bem, tanto no ride quanto no handling, e também na parte de performance. Porém, a questão de acabamento e conforto nos carros Volkswagen não era tão primorosa quanto era da Ford, que por outro lado tinha uma característica mais de um carro mais econômico, tá? Não com performance, mais econômico e com performance consequentemente também não tão boa, porém de bastante conforto e luxo, tá? Em termos de acabamento. Eu acho que isso aí era o grande diferencial que havia num carro ou no outro. É lógico que com a Autolatina essas coisas acabaram se aproximando um pouco mais, porém não deixaram de existir, porque a influência das múltiplas engenharias acabou influenciando uma outra, mas foi mantido até o final essa questão do conforto e luxo nos carros da Ford, né, da Autolatina, marca Ford, e de performance e da Volkswagen. Essa é a visão que eu tenho na coisa. Ok, Herman, muito obrigado. Eu vou agora chamar o Portuga, porque eu quero que o Portuga preste um depoimento. Como o Portuga está ainda está, né, na outra ponta, né, que é a ponta... O outro lado do balcão. O outro lado do balcão, que é o lado do jornalista, tomando os depoimentos não só dos fabricantes, dos concessionários, mas também dos usuários. Usuário parece coisa de usuário de droga, né? Dos consumidores. O carro antigo está bem similar. O carro antigo está bem similar. Então, Portuga, você sentia algum descontentamento com relação a alguns carros, tanto da Ford quanto da Volkswagen, no momento Autolatina, em termos de isso aqui nem parece um Ford, ainda que leve o logo da Ford, ou vice-versa? Eu lembro que em 95 meu pai foi contemplado num consórcio que ele estava comprando um Gol 1000 daquele quadradinho. 95 existiam os dois Gols, o quadradinho, o primeiro bolinha, e o 1000 bolinha ele pagou a diferença para ter um carro mais novo. Sim. E ele pegou o 1000 Plus. A pergunta que todo mundo fazia: mas é o AP ou é o CHT? É o AP ou é o CHT? A hora que abria, você via a cara das pessoas falando: é o CHT. Tipo, né? E meu pai não é uma pessoa que entende de carro. Para ele comprou um Gol 1000. Sim. E acabou ali. E as pessoas falavam: ao passo que o Del Rey, quando começou a vir com motor AP, a Pampa com motor AP, a turma começou a falar: agora sim, esse carro anda pra caramba. Anda, os Escort, sobretudo o XR3. Tinha até aquela máxima, né? O carro do pegador e o do rachador. Quem tinha o XR3 era o pegador das menininhas. Tinha um carro bonitinho, tal, desejado. Mas quem queria acelerar tinha o GTI, né? Que era o carro que andava de verdade. Sim. Isso até vir o AP pro XR3. Aí a história muda um pouco, né? Sim. Aliás, né, pessoal, quando a gente fala em motores Ford e Volkswagen, o Portuga citou dois motores icônicos na história do automóvel brasileiro. Tanto o CHT quanto o AP são motores maravilhosos, cada um com suas características. O CHT é um motor muito confiável, muito econômico, ou seja, é para um determinado perfil de uso, né, Paulo? Exatamente. E que bem dizer, está desde 1947 até hoje em produção. Até hoje. Porque os carros da Renault ainda usam a arquitetura do motor CHT. Tanto é que você for comprar o kit de anel, camisa e pistão, porque é um motor que troca a camisa. Sim. É o mesmo, você vai lá, CHT 1.6, então tá lá Corcel, Pampa, Del Rey, Gol, e tá até hoje os carros
da Renault de origem Dacia. Ou seja, nós estamos falando, quando a gente cita CHT e AP, nós estamos falando de dois monstros sagrados da história dos motores no Brasil, certo? Cada um dentro da sua categoria. Claro, não. É bíblico, tudo não terás. Ou você vai ter desempenho ou você vai ter economia, né? É, exatamente. Tudo tá difícil. É lógico. Raiman. O Castilho, eu me lembro que nessa época a gente fazia pesquisas de qualidade. E lógico que focava mais os concorrentes, Ford, Volkswagen, mas também estava GM, Fiat e tudo mais. E o que a gente viu, depois de um certo tempo de anos de produção aqui, não os que estavam recém-chegados, mas vamos falar das tradicionais, é que a qualidade dos veículos era muito semelhante, não só a qualidade em si, tem um reparo por 100, como a percepção de qualidade pelos clientes, que a pesquisa mostrava isso aí. Então, o que faziam preferir por um carro A, por uma marca A, B ou C, realmente era a sua tendência de ter um certo comportamento do veículo. Era muito comum, e ainda é, não tanto hoje, mas naquela época, amigos no mesmo lugar falaram, eu quero comprar um carro da marca A ou B, o que você acha que é melhor? Eu falei, cara, em termos de qualidade são mais ou menos equivalentes, uns têm seus pontos mais altos aqui, outros lá, mas a média é uma qualidade muito boa, e até hoje ainda é assim. Eu estou falando de automóvel, não de brinquedo elétrico. Gostaram da alfinetada, vocês que são motor de combustão interna, vocês que são a antítese do motor elétrico, a alfinetada do Raiman. Então, eu falava para ele, olha, escolhe o que te satisfaz mais, você quer mais performance, você quer, procura um carro mais da linha da Volkswagen, você quer mais conforto, procura da Ford, e mais ou menos isso aí, e a Fiat tem a sua característica, a GM também tinha dela, aí não existia japonês naquela altura, mas hoje em dia, continua assim, a qualidade em geral dos automóveis, os automóveis, é equivalente. Só que um gosta mais do verde ou do amarelo, fazer o quê? Sim. Essa é a minha. Olha, Raiman, vou aproveitar a carona aqui na tua fala e te fazer uma pergunta. A gente sabe que no desenvolvimento de produtos, maiormente veículos, ainda mais considerando-se esse casamento Ford-Volkswagen, conflitos ocorreram. Né? Conflitos entre design em Ford e design em Volkswagen, engenharia Ford, engenharia Volkswagen e tal. E desses conflitos que certamente surgiram em variados graus em cada projeto, qual é aquele que você se lembra como de memória mais difícil? Castilho, infelizmente, a primeira parte da sua fala foi totalmente cortada, ficou congelada a imagem aqui. Resumindo, Raiman, dentre as dificuldades do encontro de culturas projetuais entre Ford e Volkswagen, qual dos projetos dos quais você participou que mais cabeludo ficou, mais difícil foi para se trabalhar entre Ford e Volkswagen? Cite aí aquele que você, não de saudosa memória, mas de difícil memória. Olha, em termos de projeto propriamente dito, eu diria que foi um mais trabalhoso que o outro. Existiam certos itens, por exemplo, que eram considerados monstros sagrados. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu era gerente de engenharia de chassi e nós estamos em busca de redução de custo, desesperadamente. Essa é a nota alta de todas as montadoras, né, de toda a empresa, que é reduzir o custo. E a Volkswagen tinha, por padrão, o ponteiro do seu escapamento saindo por baixo do para-choque do carro, bem visível mesmo. E a Ford tinha um sistema que o escapamento saía por baixo do carro, virado para baixo, não aparecia. Que nem esgoto, não precisa aparecer no carro, é bem assim. Mas aí você vê, eu fiz uma proposta de eliminar aquelas ponteiras de escapamento, que eram caras, eram cromadas, não sei o quê, e tirar para dentro do carro, esconder para dentro do carro e não aparecer. Se aparece o carro, não precisa aparecer escapamento. Isso não está mostrando esgoto na tua casa, né? Nossa, eu fui quase apedrejado lá. Eu falei, mas por quê? Depois eu entendi que era cultura e era um
Era do DNA do carro da Volkswagen aparecer as ponteiras de escapamento, porque mostrava o poder, a potência do motor, enfim. Desde era o Fusca. estilo deles. É bem Desde o típico isso Fusca. aí. Essa é um exemplo. Tem outros. Tampinha do abastecimento de combustível. Sim. Eu quis tirar aquele troço também, quase me bateram. Ele falou, pô, não, é do DNA da Volkswagen, tem que ter. Então, Não, eu mas falo é- para você, não houve um projeto que foi mais difícil, mas houve características de projeto Claro. que deixaram as coisas mais complicadas, às vezes. Entendi. Mas a gente sempre chegava a um acordo. Entendi. A gente sabe, né? E aí eu quero um comentário do Paulo Guino a esse respeito. A gente sabe que cultura americana e cultura alemã têm suas diferenças, né? E essas diferenças se fizeram presentes em muitos momentos, né? E na mesma linha da questão que nós fizemos aqui para o Raiman, eu queria que o Paulo Guino dissesse o que você se lembra mais, assim, em termos desse choque de culturas. Eu queria fazer um resumo do desafio, né? Desafio. Porque para chegar nisso aí, né? O grande problema da Auto Latina foi fazer o desafio, fazer a junção. Quando o Sauer, que foi o cara que capitaneou isso para fazer a Auto Wolfgang Latina, Sauer. Wolfgang Franz Sauer, É. ele foi propor isso na Alemanha. Os caras falaram, pô, nós compramos uma Audi faz 20 anos e até hoje nós não conseguimos fundir. E é verdade, a Audi até hoje é diferente da Volkswagen. Não consegue. Falou, e vocês vão querer fazer isso em um ano? Os caras, quer dizer, com ceticismo total. Ele falou, se não fizer em um ano, não vai acontecer. Entendeu? Aí eles conseguiram aprovar isso em 6 meses. Aham. Em novembro de 86 aprovaram, na Alemanha e nos Estados Unidos. E aí eles tiveram carta verde para poder fazer e começar em 1º de junho de 87 a Auto Latina. E aí na Auto Latina foi preservada as duas marcas. Então o pessoal da divisão de vendas e Volkswagen e Ford ficaram separadas. Sim. É uma diretoria, uma vice-presidência separada, eles tinham autonomia, independência, e uma não falava com a outra e cada um agora. As outras áreas, marketing também eram separados, tal, mas a área técnica era uma só. E esse foi o grande desafio. Então a engenharia, praticamente era uma engenharia só, estava tudo no prédio da ala 17, lá o CPQ da Ford acabou sendo fechado, trabalhou até um certo tempo e centralizou lá na Anchieta. Mas então o pessoal técnico, embora, que nem ele falou, cada um tem seu ponto de vista pela cultura, mas o pessoal técnico sempre vai pelo resultado, entendeu? E acha um caminho para ter um resultado. Como eles tiveram a missão de colocar o motor em um, usar a plataforma, colocou um motor de um carro no outro e usar a suspensão e a plataforma do outro. Então as adaptações, o pessoal teve que ter flexibilidade para poder fazer isso. Então eu acho que na área técnica o pessoal, apesar das diferenças, acaba fazendo por próprio conhecimento técnico, acaba levando ao resultado. Sim, eu acho, né, pessoal, que aí o Portuga me corrija se ele achar que eu estou errado, que todo casamento envolve interesses. Os interesses, tanto de Volkswagen quanto de Ford, foram complementares. Tanto uma linha quanto a outra precisava ser complementada, e quanto mais rapidamente se complementasse, com baixos custos, melhor, né? Vamos lembrar que nesse período a gente tinha 4 marcas no Brasil e a Ford estava com a lanterna de automóveis de passeio. Era o último lugar de vendas. Sim. Enquanto que a Volkswagen ainda tinha a parte de caminhões muito ultrapassada, que era da Chrysler. Sim. Então, quer dizer, ali tinha interesses dos dois lados para e aí parte de marketing aí que o Guino comentou, a gente via de um lado o caminhão Volkswagen, que era um caminhão Ford, levar a fama de Volkswagen e vender horrores. Isso. Mas era um caminhão Ford. E do outro lado, propagandas até com o Pedro Cardoso, alfinetando a própria Volkswagen, dizendo, a Volkswagen usa o nosso motor e tal. Então você vê que tinha ao mesmo tempo que tinha a guerrinha, tinha a união dos dois, né? Então algum lugar estava unido e algum lugar tinha as suas diferenças. Vocês né? sabem que Em 1980 a situação do país, quem lembra, era terrível, né? Sim. Nós temos uma inflação de crise do petróleo, uma inflação de 235%, né? Então a situação era muito ruim
financeiramente. O CIP controlando o preço. Sim. Né? A Volkswagen já estava para fechar a operação da Argentina. Os fiscais do Sarney. A Ford ia sair do Brasil. A Ford tinha... isso o próprio Zola falou. Se não fosse a Autolatina, a Ford ia sair. A Ford ia sair do Brasil, só que tinha que pagar uma indenização de $1 bilhão para os revendedores. E ela não tinha capital para isso. E esse foi o momento que o Zola achou a oportunidade e falou, vamos tentar juntar e os dois, porque a Volkswagen também da Alemanha queria vender a Volkswagen. Falou, dá lucro, não interessa isso aí, o governo controla tudo, você não faz nada. Aí eles formaram a Autolatina. E foi interessante que com toda essa confusão, você viu que o Zola era um cara, acho que é pouco discutido, né? Visionário. Mas era visionário. Ele criou a Autolatina e foi presidente, e o Annie Booker pela Ford era o superintendente. A primeira coisa que ele fez foi aumentar o preço. Ele subiu o preço dos carros da Ford em 15%, da Volkswagen 25%, o CIP dava 14,8%, o governo caiu em cima dele e ele processou o governo. E ele ganhou e derrubou o ministro. Entendeu? O Bresser Pereira na época caiu porque era um negócio que não tinha sentido. Ele conseguiu Os a caras perderam façanha, dinheiro. foi esperto, porque ressuscita a sigla GTS para poder ser outro carro e vender por outro preço. Porque o GT não podia mais ser vendido, né? Ia superar o valor. Você vai criando... Aí vai criando não é mais o GT, agora é o GTS. Então, novo carro, novo preço. Isso foi uma sacada de achar as entrelinhas da lei e fazer dentro da lei o que dá para fazer. Então tinha um aspecto técnico para fazer, mas tinha um aspecto financeiro que tinha que recuperar as duas empresas, senão a Autolatina não interessava para ninguém. A Autolatina tinha 15 fábricas, 75 mil empregados, 1.500 revendedores. Você imagina fazer a gestão desse negócio todo? É um desafio muito grande. Quem estava lá sabe o quanto difícil, quanto se São trabalhou. duas multinacionais. Tinham dois bancos, né? Com culturas totalmente diferentes. Né? É aí que eu queria chegar, porque essas culturas são diferentes e essas diferenças causaram alguns atritos. Aí eles tentaram um determinado momento que não conseguia, né? Não tem jeito, o cara que veio da cultura Ford, cultura Volkswagen, não tinha como criar. Aí eles falaram, vamos criar uma cultura autolatina. Contrataram uma consultoria internacional, eu participei de vários workshops sobre isso daí, né? Para tentar criar uma cultura autolatina. Mas infelizmente essa cultura autolatina, fora os logos que apareciam nas peças, não existiu. Não fala assim autolatina, entendeu? É interessante, né, pessoal, porque você vê que outros casamentos, entre aspas, que ocorreram na sequência, como Daimler Chrysler, também acabaram sendo fadados ao fracasso. E muito do que a gente sabia na ponta de cá, né? E aí, mais uma vez, eu gostaria que o Portuga aí me reforçasse ou contradissesse. Muito disso era choque cultural. Então, assim, Chrysler e Mercedes-Benz, ou leia-se Daimler, né? Houve muito conflito, né? De culturas aí. Eles fizeram um joint venture, não deu certo, compraram e não deu certo. E aí venderam. Não deu certo. E se a gente olhar na atualidade, nós temos isso na Stellantis. A Stellantis, né, a Fiat Brasil, estava subordinada a Detroit, a Chrysler. Sim. E com a Stellantis passou a ser subordinada aos franceses, Peugeot, Citroën. Eu ouvi do Ricardo Dilson, que hoje está na Volkswagen, falar assim, a regra mudou. Os italianos, que eram mais gente que nem brasileiro, latino e tal, não sei o quê, o americano era mais metódico, o francês ele chega a beirar a falta de educação. Então assim, quando você tem culturas diferentes, é claro que vai dar pau. Sim. Uma coisa é você conviver com a pessoa 2 dias, outra coisa é você passar a semana inteira com a pessoa. Sim. Aí eu queria colocar um ponto de inflexão aí para vocês, mais no que tange aos carros atuais, em vista desse casamento autolatina, que de certa forma teve um certo pioneirismo em relação a outros casamentos de marcas que ocorreram na sequência, né? Hoje a gente fala muito assim, os carros estão todos iguais. A gente sabe que na área do design, que é a minha área, você tem a ditadura da segurança, a ditadura da aerodinâmica, a ditadura da globalização.
que você tem que E a do atingir- custo. E a do custo. Você tem que atingir todos os mercados com aquele carro, então a coisa fica meio pasteurizada, né, Portuga? Então, assim, tá meio E sem aí, graça. e aí você vê quem mudou se ferrou, né? A Jaguar, É. vou inovar para fazer um carro quadrado, não sei o que, quebrou a cara. Mas a A Ferrari veio com esse Lucer, meu. com um design diferente, os caras falaram, pô, o próprio Luca de Montenegro falou, isso não Mas é aí um cavalinho, isso não é um, mas não aí, é um Paulo, Ferrari. aí eu queria- E não é só pelo motor, é pelo design. Então, aí que eu quero prestar o meu depoimento como designer. Você puxando lá atrás os Chrysler Airflow de 1934, do ponto de vista da engenharia, eles foram maravilhosos, muito inovadores. Reposicionamento de motor, tirando o traseiro das pessoas do banco de trás de cima do eixo traseiro, o carro ficou muito mais confortável, sem aumentar muito o comprimento. O carro teve novidades tipo simetria cruzada, a porta dianteira esquerda era a mesma traseira direita, redução de custos, não só em termos de produção, mas também de estocagem. Cara, genial. Só que eles não tinham design. Então, assim, com todo o respeito a vocês, meus amigos engenheiros, que eu admiro muito, mas uma coisa sem a outra fica manca. O design sem engenharia não funciona. A engenharia sem o design não liga para o mercado. Mas no caso da Ferrari, vale lembrar uma história recente do automóvel. Porsche até outro dia era só 911. Chegou a Panamera. Não, Panamera não, Porsche Cayenne. Todo mundo. Isso não é Porsche. Um Porsche SUV, um Porsche SUV. Hoje o que a gente tem? Uma das marcas que mais vende no planeta inteiro, porque deixou de ser só o 911. Isso. Eu gosto, Você sabe não por quê? estou dizendo do meu gosto, Você sabe estou por quê? dizendo da gama de produtos. Sim. A Ferrari não é mais Não, mas aí você sabe por Stellantis, quê? ela tem que vender agora. Não, mas ela atendeu um nicho, vamos falar da Porsche, atendeu o nicho do cliente. Sim. O cara viu um Porsche 911, baixinho e tal, pô, aí o cara não tinha grana. Aí o cara lá com 60, 70 anos tem grana. Porra, aquele sonho do Porsche, mas não entra no Porsche, não sai do Porsche. Sim. Aí a Porsche falou, vou fazer um carro SUV, que o cara com grana, pessoal de mais idade, e eles pesquisaram nos Estados Unidos. Os caras viram que os clientes são todos de mais idade. Vão lá e compram porque ele pode dirigir um Porsche. E também Entendeu? porque Sim. o cara que tem o Porsche 911 pro final de semana, agora ele pode andar todo dia de Porsche. E aí, em vez de um, ele tem dois Porsche. Mas aí foi um foco no cliente direto, né? Sim. Deixar o nicho correto. Ó, eu tô parecendo que eu tô num jogo de tênis aqui. Você acha que eu tenho a bolinha assim, ó? Né? É porque, pô, esses caras estão batendo um papo super interessante, né? Porque é um papo muito atual. Depois desse verdadeiro escândalo, né? Esses dois escândalos sucessivos. Primeiro da Jaguar, agora da Ferrari, com a Lucci, né? Que eu particularmente sou daquele lado que achou simplesmente horrível, né? E para Não é mim um Ferrari. não é um Ferrari. Podia ter qualquer outro nome Entendeu? feito pelo O grupo chinês. Ferrari. Mas nem o chinês quer, porque o chinês é mais bonito que ele. Não, mas podia ser um carro, sei lá, Olha o jogo de tênis. podia ser uma outra marca subsidiária da Ferrari. Sim. Dava certo. Sim. Então, mas aí, pegando o gancho do que você disse, que a Porsche começou a fazer SUV, o porschista purista torceu o nariz e falou: ó, pô, Porsche não é carro para mamãe levar a criança para a escola, Sim. né? E hoje está vendendo pra caramba. Será que a Ferrari, apesar desse grande erro inicial, ela vai acabar acertando? Provavelmente. Eu Existe. nisso. Porque eu fiquei ouvindo o pessoal do marketing italiano, Ah, porque eu sou italiano também, né? sim. Então eu fui pesquisar o que o pessoal falou da Ferrari Lucci e a visão deles nesse projeto. Que nem eles analisaram que é o seguinte, que nem a Kodak. Ah, desculpa, pessoal, a bolinha caiu fora do campo. Mas a gente recupera. Que, ó, imagina só, a Kodak ela foi precursora nas máquinas digitais. Uhum. Para preservar o mercado, ela segurou na mão a máquina digital Uhum. para preservar o filme, né? Uhum. E o que aconteceu? Outras empresas lançaram Sim. as máquinas digitais e a Kodak faliu. Sim. Você lembra do telefone, o Blueberry lá, como Sim, chamava? Blueberry. Ele era Blackberry. referência, não é? Blackberry, Blackberry. não Blueberry. Ele era referência como telefone celular.
E ele insistiu em ficar com o tecladinho, Perfeito. entendeu? Ele não quis evoluir e ir pro touch. Sim. O que aconteceu com a BlaBerry? Caiu. Acabou. Então, a Ferrari falou primeiro, eles não vão parar de produzir motores a combustão. Sim. Mas o que eles estão se preparando é para o mercado futuro. Aham. Aquele mercado que vai vir daqui 20, 30 anos, onde o consumidor ele não vai querer consumir combustível, não vai querer poluir. Sim. E a memória dele não vai estar ligada ao barulho do motor, entendeu? Certamente. Aí. E daí, o que ele está fazendo? Ele falou, eu estou me preparando para o futuro, eu não vou abandonar os carros a combustão, Sim. eu não vou... Eu não vou deixar de oferecer, eu vou oferecer mais um. Eu quero ter aquela janelinha para a gente começar a evoluir, porque a Lute, apesar de eu concordar com você que é feia, que cai, quando eu vi eu fiquei totalmente desiludido também, Sim. só que é um carro que quem dirigiu falou que a dirigibilidade é excelente, é uma Ferrari. Sim. Mas então, Daniel, deixa eu falar uma coisa aqui. Aí eu quero colocar o Raiman de volta na conversa aqui. Mas né? todo carro hoje é uma Ferrari. Todo carro hoje é uma. Não. As Mas tecnologias peraí, de condução Não, estão peraí, boas. eu vou ser totalmente sincero aqui, mas precisava ter sido tão ridículo o design? Não, Porra, cara. aquela traseirinha É horrível, chata dela. Não é? Não É, precisava. foi, Podia ser foi. uma transição mais suave, né, Daniel? Não, mas não é uma transição. Vai lá. Primeiro, você vai ver que logo mais. Oi, eu tô aqui. E logo mais eles vão evoluir. Eu Olha. acredito, porque Mas enquanto os isso eles italianos não perderam são idiotas, não. bilhões de dólares na bolsa. Mas você ó, vai voltando recuperar, à vai Auto Latina, após a Auto Latina veio um patinho feio e vendeu pra caramba. Ford K da primeira geração. Todo Gente, mundo olhava aquilo e falava, coisa horrível. Eu só. E o negócio vendeu que nem pão quente. Aí eu vou colocar. Desculpa, Daniel. Não, é que eu quero só me despedir e me retirar. Porque era só isso que eu queria falar. Tá bom, bolinha aí. Eu fiquei com medo, porque uma cabeça careca aqui atrás de mim, vai que eu gosto. Vai. Tchau, Zé. Não, é porque eu vi muito comentário de marketing na Itália. Tá todo mundo discutindo isso. Inclusive, É o assunto do momento. O ex-presidente da Ferrari falou, tira esse cavalinho daí, né? Isso, o Luca de Montezemolo O falou. Luca falou isso. Aí falaram, e os chineses e tal? Ele falou, essa aí os chineses não vão É que copiar. que o Elton lá, o sobrinho dele, falou, ele vai destruir a Ferrari. Bom, Raiman, o assunto aqui, eu sei que você está com dificuldade de audição aí por causa do sistema, mas veio à baila, depois daquela polêmica de Ferrari e tal, o Portuga falou do Ford Ka primeira geração, com New Edge Design, o primeiro New Edge Design da história, que a Ford assumiu a liderança no sentido de ser seguida pelos outros com o New Edge Design a partir do Ford Ka. Né, que ainda que tivesse alguns probleminhas, tipo porta-malas pequeno, etc e tal, era um carro muito confiável, um carro que quando você comprava um carro para ficar com ele ao longo dos anos, o Ford Ka era um carro bacana, mas do ponto de vista de mercado, você que trabalha muito com gestão de projeto e também envolve essa questão de retorno financeiro, etc e tal, como você viu o Ford Ka? Eu sei que a gente não está falando de Auto Latina agora, nesse momento, a gente vai retornar, a gente pesca um pouquinho em outro rio, pesca no outro, daí percebe que a espécie de peixe no nosso laguinho ali tem conexões. Fala um pouco do Ford Ka, o que ele significou. Bom, o Ka, e eu sou suspeito de falar que eu tive acho que 3 Kas seguidos. Desculpa, o telefone tocando aqui. Mas alguns eram da Ford, outros eram meu mesmo que eu comprava. Então foi incondicional. O design do Ka, para mim, foi um dos maiores designs que já houve em termos de automóveis. Ele veio da família do Focus, né? Foi o mesmo estúdio que desenhou o Focus, desenhou o Ka também, lá da Inglaterra. Ele era muito bom. Por incrível que pareça, aquele tamanho dele, eu tenho quase 2 metros de altura. Ele me cabia perfeitamente dentro. Ele tinha um conforto interno que não dá para acreditar, principalmente para os passageiros da frente.
O bagageiro dele, o porta-mala, realmente era um porta-mala pequeno. Mas o foco do carro não era exatamente ser um carro para grandes viagens e para muita gente. Era um carro que acomodava bem eu e minha esposa, né, o casal, talvez filhos, e um pouco de mala lá dentro. Mas tinha soluções muito interessantes. Se você lembrar do Ford Ka, por exemplo, na parte traseira do carro, do lado direito, ele tinha uma tampinha que abria assim, você enfiava a mão dentro do paralama. Tem um espaço enorme lá para guardar pequenos volumes, para pôr uma mala, para pôr pequenas coisas lá dentro. Se você abrir isso, você que é designer, sabe o que eu estou falando, é diferencial que você faz. O porta-luva dele, quando você abria, eu não lembro bem como é, mas tinha uma caixinha que você abria, era uma carteira, que era em plástico, que abria das duas tampas, tinha porta-moeda, porta-documento, porta-não sei o quê. Em cima tinha um outro negócio, não me lembro o que é. Mas soluções muito interessantes mesmo. Agora, foi um carro, como você falou, extremamente confiável, extremamente econômico, e que a mim só deu satisfação, tanto é que eu tive 3 deles. O último que eu tive, né, eu falei, esse vai ficar para sempre comigo, esse é o antigo mobilista atualmente. Né? Mas me roubaram o carro, eu emprestei meu carro para meu filho ir num baile lá em Santo André, e lá roubaram o carro. Então foi um negócio muito chato, eu fiquei muito triste, porque eu adorava o carro, daquele carro branquinho que eles chamavam de Kinder Ovo. Sim. Ele saiu inicialmente com aquele para-choque preto, que não teve uma aceitação muito boa, mas logo a gente modificou, e também era muito aberto atrás, daí se fechou o paralamas, né? E depois pintou da cor do carro, então ficou um espetáculo. Eu acho que foi um dos melhores carros, talvez, da era moderna da Ford, que foi feito. Esse carro, eu não sei se você sabe, mas com certeza você sabe, ele foi exposto no Museu de Arte Moderna em Nova York por muito tempo, em uma peça de arte. Olha, mais do que isso, Raiman, eu na época era designer de carroceria de ônibus. E caiu na minha mão uma carroceria sobre chassi Volvo B10M, aquele que o motor era bem abaixo do piso, no meio do carro, que em São Paulo não deu certo por causa das enchentes. Era entre o eixo dianteiro e traseiro isso, o motor, isso. né? Então você não tinha aquela volumetria, muito. Eu estava com o projeto do painel pronto. Aí a Ford revoluciona o design do mundo com o New Edge Design a partir do carro. Cara, eu mudei tudo. Eu acabei fazendo o primeiro painel de instrumentos de ônibus New Edge do Brasil, quiçá do mundo. E sabe que eu tive a orientação daquele designer da Ford, Mora. Ele foi meu primeiro orientador dentro das encarroçadoras, porque era o chassi Auto Latina. Para voltar à Auto Latina, o chassi Auto Latina era basicamente do Ford Cargo, derivado do Ford Cargo, que, diga-se de passagem, quem desenhou viraria chefe de design da Renault depois, né? Eu não vou citar o nome aqui, só vou dizer que ele chama Patrick e o sobrenome é Lecoeman. Eu conversei pessoalmente com o Patrick Lecoeman e um dia tinha o pessoal da Renault ali, Patrick não está mais na Renault, né? Eu falei assim, cara, você me desculpe que eu acho maravilhoso o projeto do Twingo, que eu sei que é seu, do Renault Twingo, mas para mim o melhor projeto da tua vida foi o caminhão Ford Cargo. Ele falou assim, não conta para ninguém, mas eu também acho. Né? Então, o projeto do caminhão Cargo, ele acabou virando, né, com adaptações aí, o chassi Auto Latina, que serviu tanto para Ford quanto para Volkswagen. Esse foi um dos maiores problemas da Volkswagen. Foi um dos maiores problemas? Da saída. Sim, o fim, né? Porque a falta dele, né? a Volkswagen o Luc de Ferran era o chefe da divisão de caminhões, né? Eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que ele não ouviu ninguém o que você estava sabe falando. isso aí. Qual o pessoal da Ford que sabe? Eu não sei se você lembra. Era um relógio que era um oval, eles falavam que é o oval Ford, tinha um reloginho lá. Era um design assim tão elegante, mas tão elegante. E quem fez isso aí, se não me engano, a pedido do Jacques Nasser, que é o presidente mundial da Ford, ele tinha mania de relógio. Eu falei, eu quero desenhar um relógio para pôr nesse carro. Há quem diga que foi ele que desenhou. Eu não acredito que era um design muito bom para ser um
um amador fazer. Então o que se falava na Ford é que o Nasser fez esse relógio e falou: desenhe um carro em volta desse relógio. Não, Isso era correr, e olha, não é lorota, não é lenda, não. É verdade mesmo, sabe? Porque ele tinha paixão pelo relógio. E ele falou isso aí: eu quero um carro em volta desse relógio aqui. Daí fizeram o carro. O relógio mais icônico ainda é do Del Rey. Do Del Rey. Pra mim, quando eu era criança, eu ficava olhando. Porque foi um divisor de águas, né? Foi o primeiro reloginho digital Ali no centrinho, no meio, isso perto do retrovisor. Perto do retrovisor, O Del Rey teve uma ingrata tarefa que era substituir um insubstituível, que era a linha Galaxy. E aí tem um cara suspeito aqui do lado. Não vou nem perguntar pra ele, que ele vai falar: mas é claro. Eu tenho os dois. Você tem os dois? Tenho os dois. Tem o Landau e tem o Del Rey. Mas é um substituto? Depende. Como automóvel, a gente tá falando de coisas. É falar o arroz substitui o feijão substitui o arroz? Não. Como mercado, né? Sim, porque era a época que V8 não vendia, carro daquele tamanho não vendia, o consumo tinha que ser tinha que ser menor, crise do petróleo. Então, as condições da época levaram aquilo. Se as condições da época nunca levassem a lugar nenhum, estávamos andando de modelo T até hoje. Exatamente. Então, modelo T era insubstituível na cabeça do Henry Ford, sim. Mas em algum momento teve que vir o modelo A, por menos que ele quisesse. Então, por menos que quem gosta de V8 não quisesse o Del Rey, ele foi o que tinha que substituir. Adaptar um Corcel 2 para ficar mais confortável. Até porque não tinha mais Landau, não tem alternativa. Você é obrigado. A carta da Ford em 1982 para os concessionários em 1983 descontinuaremos o Ford Landau. Visto que agora o Del Rey tem a opção do câmbio automático, o que substitui completamente as necessidades desse cliente. Só que o carro era muito manco, né? Não tem nada a ver um carro com o outro, né, Guino? Mas é assim, cara. Sinais dos tempos. Na força dos novos tempos. O Landau já não vendia mais. Exato. Fala. Já que o termo é Del Rey, aí deixa eu falar uma coisa. O Del Rey foi o primeiro carro de montadora que teve roda de alumínio, roda de liga leve, não necessariamente de alumínio. E eu, nessa altura, era o responsável por desenvolver as rodas. Nós tínhamos tanto medo que a roda quebrasse na mão do usuário, que nós fizemos uma roda tão reforçada. Foi uma roda muito bonita, por sinal. Roda até hoje aí. E nós começamos a fazer pesquisa para você ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para conversar com os caras que faziam isso, enfim, tudo mais. Mas nós fizemos uma roda e tinha um teste extremamente severo de resistência da roda. E nas primeiras quebravam, depois foi melhorando a liga de alumínio, enfim, foi um processo de crescimento bastante paulatino. No final fizemos uma roda. Sabe qual a conclusão que nós chegamos depois de fazer testes? Que a roda de alumínio essa, que estava sendo desenhada lá e que saiu do carro, ela era mais resistente que a roda de aço. Olha aí. A roda de aço não conseguia passar nos testes que a roda de alumínio passava. Foi uma coisa muito doida. E foi a primeira a sair de fábrica com uma roda de alumínio. Entendi. E aí tem suas glórias também. Entendi. Perfeito. Guino, aquela hora você foi interrompido por um problema técnico. Talvez você não lembre, porque eu tô assim, né? O Luc de Ferran. É o Luc de Ferran? O Luc de Ferran, ele era o chefe da divisão caminhões. E a Volkswagen, voltando lá para trás, o Iacocca, quando precisou sanear a Chrysler, ele começou a vender algumas fábricas e patrimônio da Chrysler nos Estados Unidos e ofereceu para a Volkswagen. Ele já tinha tentado fazer uma joint venture. E aí o Zauer, como era um cara meio maluco, ele falou: vamos comprar esse negócio aí. Para entrar no mercado de caminhão. E ele queria caminhões e queria entrar no mercado da China. Ele chegou a mandar 1000 caminhões para a China. Ele queria entrar, entrou com essa visão aí. Por isso que a Volkswagen comprou a Chrysler. Só que a dificuldade, né, a falta de expertise para desenvolver o caminhão, aquilo ficou estagnado. Os caminhões Volkswagen só se desenvolveram na mão do Luc de Ferran, quando ficou na Autolatina e juntou tudo no Ipiranga. A fábrica fazia
os caminhões, e aí realmente a coisa se desenvolveu. Só que na separação, o que aconteceu? A fábrica de Ipiranga ficou com os caminhões Sim. e a fábrica de caminhões da Volkswagen virou nada. Sumiu, né? Diga-se Não de existia. Virou passagem, nada. diga-se de passagem, a fábrica dos caminhões do Ipiranga da Ford chegou a ser a maior fábrica do mundo de caminhões. Né? Então, e aí o que aconteceu? Aí entrou aquele espanhol José Lopes de Arriortua, né? E a Riortua, E aí ele falou, então nós vamos fazer um consórcio modular. E aí começou caminhões em Resende, começou com chassis, que era fácil fazer, né? Pega o chassis, pega o motor e as rodas, você já sai um ônibus. sim. Então aí começou o ônibus e logo depois ele criou o consórcio modular, que foi uma revolução em termos de... Não, o consórcio de produção, modular, né? pessoal, virou uma coqueluche. Ah, claro que eu desenterrei esse termo agora por causa da minha idade. Coqueluche é uma coisa que se falava há um século atrás, tá? A febre do momento. Febre do momento, né? O consórcio modular, eu gostaria até que o Raimann explicasse o que é o conceito do consórcio modular. Entendeu ou não? Tá conseguindo ouvir? Falando de manufatura? O conceito de consórcio modular. Muito interessante dessa aí. Bom, o que é o consórcio modular é um conceito bem interessante, que você junta uma quantidade. Vou dar um exemplo: pega o eixo traseiro de um caminhão. Ele tem um eixo propriamente dito, tem os backing plates, o freio, a roda e o pneu. Então, isso antigamente era tudo feito dentro da manufatura, da Ipiranga que você acabou de falar, por exemplo. E a ideia do consórcio modular era contratar um fornecedor que entregasse todo aquele troço, igual as molas também, né? Pegar todo aquele troço pronto e montar no caminhão. Então, isso era um módulo de suspensão traseira do caminhão. Mas assim, tinha vários módulos, motor, de câmbio, escapamento e tudo mais. Vou te contar um troço interessante. Eu entrei na Ford em 1975, junho de 75. Logo depois eu fui mandado até a fábrica de Ipiranga para ver, tinha um problema de alinhamento dos suportes da carroceria com a própria carroceria da F-75, que se fazia lá também. Sim. E o pessoal reclamava que estava fora, estava errado, o projeto estava errado. Quando eu fui lá, vi que o dispositivo estava empenado. Porque tinha um dispositivo que punha no chassi para soldar o suporte. O chassi muito rígido, mas o suporte, o gabarito era torto. Falei, tá errado, lógico que está errado. Estão soldando errado. Bom, mas nessa visita, isso é o motivo da visita, eu fui lá e vi especificamente esse exemplo que eu dei. A roda no chão, o eixo no chão, a prateleira no chão, as molas, o freio e tudo mais. Falei, puxa vida, falei com um cara da manufatura lá, não lembro quem que era. Eu não sei o que era, o caminhão não era pouca coisa não. Falei, escuta, cara, você está fazendo uma loucura, 75. Falei, cara, você faz uma loucura, você não contrata um fornecedor para entregar tudo isso montado para você, você só chega aqui, põe 4 parafusos e prende o eixo traseiro no caminhão. Eu quase apanhei, né? Eu era muito jovem, eu era um jovem engenheiro naquela altura. Eu já vi que não fazia sentido. Aí ele me deu tanta bronca, falei, puxa, que borrada. Eu falei, deixa eu ficar quieto aqui. Eu era novo de Ford, a gente tinha uns 3 meses de Ford, falei, deixa eu ficar quieto aqui. Esses caras devem saber o que tá fazendo. Bom, uns 15 anos depois veio essa ideia da modularização como uma coisa muito moderna. Que em 75 eu tinha falado para o cara fazer. Então, aí foi uma grande lição para mim. Você nunca deve desistir das suas ideias. Por mais idiota que alguém possa dizer que seja, se você tem convicção, vai em frente. Mas não fui. Bom, mas aí voltando para a pergunta inicial aqui. Gostei de quando nós estávamos conversando anteriormente, você falou, vai dar assunto para mais de metro isso aqui, porque um assunto puxa o outro, né? Mas a modularização, como a gente chamou na empresa, constituiu-se exatamente disso. De pegar fornecedores que forneciam peças de maior valor agregado e botar peças de menor valor agregado, fazia um conjunto e mandava para a fábrica fazer. A fábrica de caminhões da Volkswagen foi feita inteirinha assim. O Roberto Barretti, meu saudoso amigo, colega já falecido, infelizmente, meu compadre, ele gerenciou aquele negócio lá, ele montou a fábrica, na realidade, e fez a estrutura modular, né? Então ele tinha dentro da planta da Volkswagen Caminhões vários fornecedores trabalhando, tinha uns pedaços marcados no chão, assim, com uma tinta,
Então esse pedaço aqui era, sei lá, da Dana, esse aqui era da Perkins, esse aqui era, não sei, não lembro qual que era o fornecedor. Então esses caras eram donos dessa fábrica, desse área dentro da fábrica, e eram, entre aspas, também donos dos trabalhadores. Isso deu uma confusão desgraçada, tinha problema de sindicato, não ganhava mais, mas enfim. Mas isso constituiu a fábrica modular, que foi um sucesso, porque fazia sentido nenhum você pegar uma montadora com um custo fixo enorme, começar a montar pedacinho de lanterna, não sei o que, compra a lanterna inteira, o farol inteiro, põe lá, o motor, a radiadora, o eixo. O pulo do gato. Essa foi a ideia. O pulo do gato da consórcio modular é o pagamento. Porque eles construíram 7 módulos, né? Porque, como ele disse, lá o carro é tudo feito em módulos. Inclusive a cabine do caminhão é feito acho que era management, não sei, faz a estampagem, monta, pinta, entrega a cabine pronta, depois monta a tapeçaria e vai montando, monta motor, tal. Aí o caminhão entra na linha final, tá pronto. A Volkswagen só paga quando o caminhão está montado. Sim. Então, Exatamente. esse é o grande pulo do gato. O fornecedor não recebe. Se tiver um problema com outro fornecedor, eles têm que trabalhar para ter o caminhão pronto. Quando o caminhão recebe ok, a Volkswagen só tem a equipe de liberação. Faz a inspeção, teste no caminhão, liberou. Liberou, aí os caras todos, um caminhão recebe proporcionalmente em função. Isso para mim é o grande pulo do gato disso aí. Perfeito. O Barrete, que era o gerente da planta lá, ele montou e ficou gente, ele me falava muito dessa história, dos paus que dava lá. Eu nunca fui lá, mas ele falou que tinha um escritório lá em cima, que lá de cima ele chegava a planta inteira com os vidros. Até hoje um quebra-pau lá na linha, ele tinha que descer por causa disso que ele falou, a linha parou e o cara do eixo traseiro que tinha entregue em primeiro lugar não podia receber, porque o caminhão tinha saído do outro lado. Sim. Então todo mundo se ajudava, foi uma coisa muito, muito interessante. Raiman, Guino, Portuga. Agora eu vou colocar um outro ponto de inflexão aí, pegando o gancho do sistema de produção e tal. Quando você faz o casamento de duas marcas, inclusive com culturas distintas, e você usa uma plataforma em comum, um carro em comum, para sair, a gente chama de badge engineering, né? Às vezes, a engenharia de logomarca, de logotipo. Bom, de brasão, né? Para ser mais preciso. Como é que era essa logística? Por exemplo, você tem um carro que a plataforma é Volkswagen e ele acaba ganhando uma versão Ford. Essas duas versões, Ford e Volkswagen, eram feitas na mesma fábrica? Depende. Se for o caso do Dá um Santana, exemplo. Santana e Versalhes, o Versalhes é feito em cima do Santana. Porque só muda os acabamentos, para-choque, farol, mas o conceito, a Royale e o Versalhes era o Santana e a Quanto. Isso era feito da Anchieta. Entrava lá com o badge Ford, tudo na saiu Volkswagen. Ford, tudo na Volkswagen. No caso dos Volkswagen Logos e Ponte, que eram feitos em cima da plataforma, né? Não, em cima da plataforma Ford, do Escort, eram feitos no Tabuão. Entendeu? Aí saiu o Volkswagen da linha do Tabuão. Então depende. Os dois, e no caso então o Apollo provavelmente também saía Tabuão. Porque ele nada mais era do que o Verona. Pessoal, vocês imaginem o que foi naquela época o estranhamento de você passar na frente da fábrica da Anchieta, da Volkswagen, e ver um monte de Ford ali. Sabe o que eu fico imaginando? Em algum momento. Não era o ponto mais difícil. Não era o ponto eu fico imaginando que em algum momento alguém influente conseguiu montar um carro com peça de outro só para satisfazer uma vaidade, sabe? Alguma coisa. Sim. Eu sou diretor de tal empresa, eu quero um carro de uma cor que não existe, que de vez em quando a gente encontra no mundo de carro antigo e fala, não, que aberração é essa cor não existiu, esse acabamento. Então, sei lá, é provável que exista em algum lugar por aí uma Quantum duas portas, que era uma Royale que alguém agembrou para alguém. Difícil. Eu não sei, vai saber. Pouco provável, né? Aí então me veio uma outra pergunta na cabeça, para fazer principalmente para vocês dois aqui, o Raiman e o Guino. A gente sabe que tem determinados projetos que tem um baita de um potencial e eles são abortados, seja pela questão de quem decidiu errado, um membro da diretoria ou coisa que o valha, da presidência, sei lá o quê, ou por causa de uma mudança no mercado que a fábrica tem medo de lançar, porque a gente sabe que
empresa tem... uma vez, um amigo nosso, que você sabe bem quem é, né, Raiman, chegou para mim, eu não sei até se não foi você que influenciou ele, que eu sei que você foi professor dele. Chegou para mim e falou assim: Castilho, tira essa coisa da tua cabeça. Indústria automobilística não gosta de carro. Quem gosta de carro somos nós. Eles gostam de dinheiro. Fui eu que falei para Foi você. você que falou para mim? Eu falei para você. Então, foi replicado. Bom, não é isso. Então, assim, eu acho que você tem razão, porque é empresa, poxa. Então, assim, o consumidor pode ficar chateado porque não saiu um carro assim ou assado. Mas foi uma tomada de decisão, certa ou errada, baseada numa racionalidade, né? Então, assim, nesse sentido, Raiman e Guino, o que poderia ter sido lançado, chegou na boquinha do forno ali e não foi, e que vocês ficaram tristes na época da Auto Latina? Mas você vê que na Auto Latina você não tinha muita autonomia para fazer carros novos, né? Tanto é que foram feitos sempre o aproveitamento do plataforma. Né? Plataforma do Sport, usou o Logos, usou o Pointer, então você sempre aproveitamento. O Pointer acho que foi uma carroceria totalmente. Você faz o que você chama de fazer um chapéu, que é a parte de cima e usa a plataforma. Faz um chapéu novo, né? Você pode fazer. Agora, fazer um carro totalmente novo, a Auto Latina não desenvolveu nenhum carro totalmente novo. Sim. Era sempre híbrido, né? Misturando daqui, de lá, que poderia fazer. Mas dentre esses híbridos, teve alguma proposta que acabou Eu indo do lado pra da frente? Volkswagen não lembro de nenhum Não? que tenha algum. E do lado Volkswagen não Auto Latina, teve alguma tem coisa que vários. você falou assim, que Teve. para você, Guino, Teve especificamente? um Voyage que eles mataram, que a gente achava que ele ia ser um carro bom. Teve um outro carro, eu não lembro agora, um pequenininho, que parecia um Uno assim, um pequenininho, só que tem um motor longitudinal. Ah, sim, eu lembro. Lembra? Esse carro está na garagem lá do projeto. Era o BY, não? BY, né? bem lembrado. Esse carro aí que a gente lamentou na época não ter lançado. Que eu lembro assim de 2 projetos que a Volkswagen chegou a desenvolver, fazer protótipo e não foi para frente. Sim, diga, Raiman. Eu gostaria só de voltar um pouquinho na conversa aí, quando se falou de carros que tem no mercado, que são carros especiais, tipicamente de cores diferentes. Eu, quando fui promovido ao primeiro nível de gerência, eu fui a supervisor de engenharia. Quando você era promovido a esse nível, você tinha direito a receber um carro alugado. Você alugava o carro, só pagava isso, que a Ford, né? Pagava todo o resto, gasolina, manutenção, tudo, licenciamento, tudo eles pagavam. Só pagava a gasolina. E quando eu recebi minha carta de promoção, eu fiquei muito contente, que eu fui direto no setor de RH e falei, virei gerente agora, quero saber do meu carro. Todo mundo fica louco para pegar o carro designado, porque o carro mais barato que tem, você não paga nada pelo carro. Daí ele falou, eu tenho o seguinte, era um Corcel 2 já. E ele falou, olha, nós temos esse Corcel aqui, mas esse Corcel é um Corcel de show de estilo. Eu falei, o que tem a ver com isso? A cor dele é uma cor especial, não tem lugar nenhum. Porque antes de decidir sobre cores, pega uma meia dúzia de carros, ou 10, sei lá quantos, e pinta. O pessoal de design, né? Você design, sabe, pinta amarelo, verde, preto, cor de abóbora, qualquer coisa assim, né? E põe um show, e faz um show de estilo. Daí vai a diretoria lá e fala, desses 10 carros, não está para produzir esses 4, esses 5. Daí sobram os 5, 7 carros que são de uma cor esquisita. Esquisita não, original, Não saiu para o mercado. Não foi para produção. Isso. Então o que acontece? Esses carros, eles entram para a frota, porque é um carro que está pronto. Não vai jogar fora. Certificado, e ele vai para a frota. Então eu peguei meu primeiro carro designado, meu primeiro carro alugado, foi um desses carros de estilo. Tinha uma cor maravilhosa, mas que não foi aprovado. Então era o único carro no Brasil, Corcel 2 daquela marca, daquele ano, que era essa cor. Então talvez sejam esses carros que alguém falou aí, que às vezes acha uma mosca branca no mercado, então provavelmente seja essa. Mas não que alguém tenha mandado pintar de propósito pelo gosto dele, mas era um carro que foi show de estilo. Tá? Eu acho Essa que é uma sim. coisa. É assim, né, Raiman? A gente sabe que carro de lançamento
é você fazer uma cor que chame a atenção, ajuda no marketing, né? Hoje, Mesmo hoje, essa hoje, cor, eles estão exclusivo. fazendo, hoje eles estão fazendo cor exclusiva para lançamento. Todo lançamento Cor exclusiva tem para exclusiva de lançamento. Né? Agora, isso é uma pequena série, tipo normalmente Mosca fica Branca aí, de Olhos uns, Azuis? Não, fica aí uns 3 a 4 meses, às vezes 5 Sim. meses, mas é uma cor exclusiva para lançar um carro. Você tem visto muito ultimamente, sei lá, essa cor de lançamento e fica, depois vai embora. Primeiro mudou o modelo, já cai fora. Entendi. Agora eu queria voltar para você na questão dos carros que são feitos em outra fábrica, entendeu? Volkswagen feito na Ford e vice-versa. Sim. Onde é que está a grande diferença? Porque existe um conceito de manufatura bem diferente entre Volkswagen e Ford. E o grande problema que a gente tinha na época é que o conceito de qualidade da Ford é diferente da Volkswagen. E isso é uma das coisas que dava muita discussão, né? O pessoal da Ford fala, esse carro já está bom, está aprovado. O pessoal ia lá, tinha um negócio que chamava audit, o Herman deve lembrar, fazia o audit no carro, falava, não, esse carro aqui não atende o padrão audit, tem falha disso aqui, não pode liberar. Isso deu muita discussão. Isso aí, uma das coisas que mais atrasou o lançamento do Pointer foi isso aí, porque o Pointer tinha 5 portas, né? Você imagina ajustar aquilo, o carro, tudo, e era muito difícil, né? E não passava no padrão. Então eram reuniões com a diretoria para todo dia, esses entrechoques, né? Agora eu vou pegar o Portuga aqui para fazer uma pergunta aqui. Portuga, você que é um baita jornalista de carreira, que já viu muito carro, testou muito carro, falou de muito carro, você vem sentindo aquela transformação que todo mundo vem sentindo de mercado, de comportamento, etc e tal. E a gente está usando como tema Auto Latina. Você sente, pergunta difícil, hein, eu acho. Você sente que há alguma reminiscência do que foi criado no momento da Auto Latina e que você sente hoje que de certa forma seja uma herança? Olha, eu acredito que a Auto Latina teve seu pioneirismo, até de troca de tecnologias. E hoje o que a gente mais vê é troca de tecnologia. Porque o cara que fornece pneu para um, o cara que fornece eixo para o outro, ele acaba fornecendo para outros carros. E as informações, por mais que não devessem andar, elas meio que andam de lá para cá. E nessa de anda para lá e para cá, tem as suas convergências, vamos dizer assim. Então eu acho que uma coisa que no mercado nacional começa, de certa maneira, com a Auto Latina, dessa sinergia de ideias, elas estão hoje no mercado talvez até um pouco veladas, mas elas estão isso. Tanto é que com o caso agora da Stellantis. Basicamente, se a gente parar para pensar numa marca do nosso mercado, está no guarda-chuva ali Stellantis. É verdade. Então, de certa forma... E eles estão na mesma situação, né? A gente pegando o motor da Fiat, passando para lá, da Renault, passando para cá. Exato. Você está vendo Pega o modelos, Compass, o Compass vira a Toro, a Toro vira a Rampage, a Titano vira a Dakota. Isso aí. No fundo é o mesmo carro. É engraçado, né? Porque eu Não lembrei- deixa de ser muito Auto Latina. É muito parecido. Vocês se lembram da Gazeta Mercantil? Opa, Finado ficava em Santo jornal. Amaro. Isso. Até que nosso amigo Ricardo Bock tinha uma coluna de design ali e tal. Uma vez a Gazeta me perguntou sobre o futuro do automóvel, tal, não sei o quê. Acho que eu tenho recorte até hoje. E eu falei, não foi nada genial, cara. Simplesmente eu só estava percebendo o que estava acontecendo. Falei, ó, não se assustem, porque em breve, isso foi de 99 para 2000. Não se assustem, porque em breve você vai ver muita mistura de motor de um no chassi de outro e não sei o quê. Porque isso é racionalização, gente. Aquele desespero de baixar custo, né? Porque senão você não consegue. Uma das coisas que aconteceu na Auto Latina, que não era uma prática da Volkswagen, não sei se a Ford quanto praticava, era o outsourcing. Outsourcing. Terceirizar tudo que você podia. E nessa terceirização, lógico, você vai transferir tecnologia também, né? E aí você vai comprar coisas iguais que estão no mercado. Sim. E isso é uma das coisas que reduziu muito o custo da Auto Latina. Entendeu? Então o outsourcing é um programa. Agora, uma coisa, Guino, é engraçado isso. Uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte:
De muitas décadas para cá, houve uma perseguição através do consórcio modular, da terceirização, etc e tal. Tipo assim, a montadora tem que fazer o core dela, que é montar. E o resto os outros vão fazer. Aí o consórcio modular e tal. Hoje você vê as chinesas, que nem a BYD, totalmente verticalizadas na Sim. medida do possível. Exatamente o Ou seja, contrário. parece que voltaram na época do Henry Ford, né? Raimund? De fazer tudo. Né? De fazer tudo internamente. Henry Ford fazia até pneu, Sim. né? Então, Pelo assim, menos tentou. então, tentou, né? Teve a Ford. Cassiano, você tá me ouvindo? Você me ouve? Tô ouvindo. É que A minha imagem está congelada, mas eu tô aqui. Ah, mas você tá ouvindo, né? Tô assim. Aliás, o som melhorou muito de uns 3 minutos para cá. Tô Ah. ouvindo todo mundo agora. Que ótimo. Você ficou congelado numa foto que parece um garoto emburrado aqui, né? Minha cara é assim mesmo, não tem jeito. Mas tá bom. Mas então, cara, Isso realmente eu já me perguntei. Eu não entendo como é que eles verticalizaram tudo, Aham. né? E dizem que esse é o segredo de sucesso deles, quando todo mundo inteiro foi para outro lado. Talvez, Não é? talvez eles descobriram um novo caminho. Um aí, novo né? jeito. Um novo jeito. Parece um mistério, né? Será que isso vai dar certo ou não? Provavelmente na decorrência- China, provavelmente na China funciona. Eu não sei se É fora da isso que eu China ia falar. funciona. É decorrência do regime, É. aquele regime mesclado entre comunismo e capitalismo, né? Hierárquico. Hierárquico, centralizado, né? Tá baixando Enfim. um pouco essa tela aí que eu não tô vendo ninguém, só o tela. Não, é que estão operando aqui para ver se melhoram aqui para você. Calma lá. Tá bom. Tá saindo. Mas continua ouvindo bem. Vamos Pode ir. continuar. Fala, Portugal. Não, não. Diga. Eu preciso dar uma retirada. Ah, então vai. Tudo bem? Portuga vai dar uma saída Pessoal, agora. muito obrigado pelo bate-papo. Nós é que agradecemos. Valeu, muito Portuga. obrigado. Foi excelente Obrigado. o papo. Obrigadão. Até Vamos lá, mais, viu, abração, gente? viu, cara? Tem alguma coisa de tudo que a gente comentou hoje aqui que você acha interessante? Falar, não, faltou comentar isso aí, que é uma coisa que para mim marcou muito dentro da Auto Latina, pelo menos na relação que eu tive com a outra marca. Eu acho que o que valeria a pena falar, nós até comentamos antes, porque você fala, bom, foi um bom resultado, não foi um bom resultado. É né? isso. Eu tenho, por exemplo, os números aqui, ó, sobre o resultado financeiro. A Auto Latina, quando foi constituída, elas tinham um grupo de pessoas, tanto da Volkswagen como da Ford, que trabalhavam em diversas áreas, todas as áreas. RH, manufatura, finanças. Sim. E o pessoal de planejamento lá fez o que eles chamam de business plan para 5 anos. Aham. Aí eles planejaram, e isso foi aprovado pelo board, né? A Auto Latina, 5 anos não vai dar lucro. Sim, sim. E vai dar 400 milhões de prejuízo. Esses são os números que eles trabalhavam para depois fazer acontecer. Surpreendentemente, no primeiro ano, ela, em vez de dar os 400 milhões lá de prejuízo, deu 320 milhões De lucro? de lucro. Olha. Entendeu? Então não deu prejuízo e deu lucro. Em 1909, não, no primeiro ano foi 200 milhões de prejuízo. Tá. O segundo ano deu 320 milhões de lucro. Olha. Em 1990 deu 1 bilhão de lucro. Tá brincando? Por quê? Porque aí já tinha uma sinergia muito grande entre Ford e Volkswagen. Em todas as operações, em fábricas, em tudo. Essa terceirização toda. Então os custos foram reduzidos, eu não sei quanto de número de pessoas, mas tinha 75 mil pessoas. Reduziu uma enormidade de gente porque criou muita sinergia. Só para dar um número de executivos que eu tenho, tinham 1.500 executivos, 1.000 da Volkswagen e 500 da Ford. No final, na operação da Auto Latina, tinham 900 para os dois. Olha só. Entendeu? Então isso aconteceu em todas as áreas, tinha muita gente. Ou seja- na minha área da qualidade, tinha 3.200 pessoas na qualidade. Na Auto Latina tinham 200. Ou seja, do ponto de vista da razão, deu certo. Deu certo. Mas o que deu errado então? Por que acabou esse casamento? Bom, acabou o casamento porque começou a ter a Auto Latina, tanto a Ford como a Volkswagen, eles não tinham mais acesso a projetos novos de tecnologia das empresas mãe. Nem Sim. na Alemanha, nem na Ford. A Alemanha não queria passar para a Auto Latina porque poderia ir para a Ford. Entendi. Então, e o inverso era verdadeiro. A Ford também não passava nada, então tinha uma limitação de informação. E chegou num ponto que, pelo que eu me lembro lá que o pessoal falou,
caixa da Autolatina era dos 100%, 80% vinha de produtos Volkswagen. Aí a Ford não tinha mais produto, já estava sugando, a Ford falou, a Volkswagen ia lançar o Gol Bolinha em 94, acho que era, e a Ford falou, eu quero um Ford Bolinha também, igualzinho, quero na mesma linha. Aí pegou esse Mora, que era o chefe do Design da Ford. Ford, com mais um pessoal dos Estados Unidos, de Londres, não sei qual era o escritório que tocava, fizeram um Ford, fizeram um carro. Sim. Que era baseado mais ou menos, se você fazia um golzinho, igual um Mondeo pequenininho. Que era tudo mais arredondadinho e tal, não sei o quê. Seguindo o New Edge Design. Isso, falar, nós já queremos para Ford, Volkswagen fica com seu golzinho rodondinho, nós queremos um pequeno desse jeito, com a mesma plataforma, né? Aí quando foi apresentado, o pessoal da Volkswagen falou, negativo, não vamos dar esse carro. E aí as coisas, ou seja, tentaram. Tocou no filho dileto da Volkswagen, que era Ciumeira, né? E era um produto importante, sempre foi o Gol. Você vê, o Gol ele terminou O Gol com é carro-chefe. 8 milhões e meio de unidades vendidas. Então era um carro. Foi o carro mais vendido da história do Brasil, o Gol. Né? Um carro muito Você falou do importante. Pointer? Não, do Gol. É porque. Então foi o carro mais importante para a coisa. Então a Volkswagen não queria ceder. E aí, a partir desse momento, decidiu a cisão. Ou seja, já um processo já vinha ocorrendo de um não querer liberar para o outro determinadas informações, tecnologias, etc. e tal. E aí o pomo da discórdia foi o Gol. O Gol me lembra uma piada do português, essa piada de português. Que Portugal já saiu, hein? Agora para fazer que o Portugal já saiu. Né? É assim que eu. Tacílio, Oi. Sabe que eu soube isso de fonte limpa, camaradas de nível muito alto, que fala, corroborando o que ele está dizendo aí, é que nas reuniões de Ciro, que tinha discussão do produto e tal, tinha os dois presidentes, ou representando os dois presidentes. E sempre que uma marca apresentava um produto qualquer, o outro falava, eu também quero. E quando era o outro, assim, então sempre tinha que fazer dois. Até que uma hora, pelo que ele está contando aí, a Volkswagen falou, não, o Gol não deu para você não. E acabou a briga. Exatamente. Começou a briga por aí. A hora que era chegou isso no, mesmo. a hora que chegou no Gol. E o Gol tem o nome do projeto do Gol é AB9, Autolatina Brasil Projeto 9. Então significa que os 8 projetos anteriores deram certo. Quando chegou no 9, acabou. E é engraçado, né, Guino? Porque quando você falou dessa distribuição de participação em vendas, né? Com 70%, é isso? Volkswagen? 70%, 80%. 70%, 80% Volkswagen e o restante Ford, mas não era mais ou menos a mesma proporção antes da constituição da Autolatina? Pode ser, porque o share era menor, a Volkswagen tinha 40% e a Ford tinha 20%. A Ford tinha uma participação. Quando terminou, a Ford tinha... quanto tinha? 13%. A Ford, 15%. 13 ou 15%. A Ford tinha caído muito. Entendeu? E a Volkswagen também caiu muito. A Volkswagen você vê a falta de produto, como é que é perigoso. A Ford caiu dos seus 24, 25 para 13 ou 15 e a Volkswagen de 40 para 20. Então o mercado assim encolheu pela falta de produto novo. Aí explica. Mas foi só pela falta de produto novo por parte da Autolatina ou ação de concorrentes que avançaram no mercado? Também, mas a Volkswagen não tinha nada a oferecer, a Ford não tinha mais nada a oferecer. Entendi. Você viu que os produtos novos entraram depois. Se entrou o K, a Volkswagen trouxe o Polo, que aí já foi um carro que carro que não servia, mas aí desenvolveram o Fox e aí começaram a restilizar o Gol. Eu acho que eu entendi. Pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, é mais ou menos assim. Tá, estão casadas, Ford e Volkswagen, tudo é feito de comum acordo e tal, e aí perdeu-se a autonomia projetual, tanto de um lado quanto do outro, e a coisa ficou estagnada. Exatamente. Então não tinha nenhum produto... Oi? Eu acho que não era bem isso, não que perdeu a autonomia projetual. O problema é que o que se queria projetar envolvia tecnologia, e nenhuma das duas matrizes queria mandar tecnologia para o Brasil. Mas a partir você não disso, tinha autonomia. Perde-se autonomia projetual, né? Porque você não quer passar, né? Essas palavras assim, concordo. Não é? Então é assim, eu acho que era um fim previsto, né? Em certo sentido. Então, por isso que ela teve uma vida curta, 7 anos somente. 7 anos acabou, e aí a Ford foi para um caminho e a Volkswagen seguiu o seu caminho aí também, começou com produtos novos e tal. Maravilha. Porque
Entendi perfeitamente. Bom, Então, você vê, a joint venture ela tem uma vida limitada se você não tiver uma capacidade de desenvolvimento. não é? Porque isso se aplica a qualquer tipo de união de marcas, né? Esse tipo de armadilha que acontece ao longo do tempo, tipo assim, tá dando muito certo, essa união tá dando certo para os dois lados, são complementares, tal. Chega um momento, começa aquela ciumeira de não trocar tecnologias, a coisa fica estagnada e você, como um todo, como um conjunto de marcas, você acaba perdendo para o resto das marcas concorrentes que tem essa autonomia ainda, né? É por aí mesmo, Raiman? Tá corretíssimo. Né? É exatamente isso. Perfeito. Pessoal, olha só, são 14 horas e 32 minutos. Antes de mais nada, a gente ir para os nossos finalmente aqui, eu queria fazer uma homenagem ao nosso amigo Portuga. Gente, ele foi chamado de última hora. Você sabe por quê? Nós tivemos um desfalque aqui e tal, que foi o Flávio, que eu acho que ele não podia participar, e aí achou-se por bem chamar o Portuga, e o Portuga ele tem uma baita de uma versatilidade, né? Não houve nenhuma preparação. Aliás, foi bom, né? Porque ele é jornalista, tem uma visão ele do outro tem lado. Um baita jogo de cintura, o Portuga, né? Então ele veio aqui, gente, meio assim como a gente pegar o cara passando aí na frente, na rua, Portuga, você não quer participar? Não, eu vou, tal. Cara, não é qualquer um que tem essa coragem, né? Veio aqui, isso denota conhecimento por parte do Portuga. Então, Portuga, você que está nos vendo online, se você tiver tempo agora, o resto do vídeo aqui que você teve que sair antes, muito obrigado. Então, vamos lá então. Raiman, alguma consideração que você acha que não foi feita aqui e que seria bacana em termos da história auto-latina? Olha, eu acho que não é só da Auto-Latina que eu vou falar, é de toda a história dos projetos, dos carros que houve aqui no Brasil, da história do automobilismo no Brasil. Eu acho que essa iniciativa do carro antigo, do pessoal do carro antigo, é extremamente louvável, porque nós estamos preservando a história, uma história que ninguém escreve, a não ser os abnegados como nós que estamos trabalhando com isso e querendo fazer isso andar para frente. E não é só falar sobre o aspecto de restauração de veículos antigos, que é uma coisa maravilhosa, eu sou apaixonado por isso, mas é falar também dos bastidores, como é que esses carros antigos foram construídos nas suas épocas e quais as dificuldades que nós, que somos os pioneiros, somos velhos moicanos, como costumo dizer sempre, enfrentamos as dificuldades que houve, seja técnicas, sejam vivenciais, sejam de convivência, enfim, financeiras, de escassez de recurso, dependência ou não, ou independência ou não das matrizes. Então, seja lá como for, nós fizemos esse troço acontecer. E preservar essa memória é algo muito importante. É tão importante quanto preservar os espécimes, ou seja, os carros antigos foram colocados por esse pessoal super abnegado, especializado, esses verdadeiros artistas que tem. Então, eu só tenho que parabenizar a iniciativa, as entidades que estão envolvidas nesse trabalho, eu estou me envolvendo bastante também, eu já me considero parte do time, para fazer esse trabalho de preservação da memória. Tá? Aliás, você já vem fazendo isso junto ao pessoal da EBA TV, que produz aqui a EBA TV, né? Exatamente. Então nós estamos trabalhando até num projeto que está meio ainda que sendo ensaiado, eu quero ver se eu trago, como costumo falar, os velhos moicanos das montadoras. Conta para mim que perrengue você passou aí, né? Então já fizemos 2 desses, fizemos com o Fernando Barata e com o Arthur Tarantino, que contaram coisas muito interessantes. Aliás, com o Fernando Barata, até na próxima live, no podcast vai aparecer alguma coisa que ele falou lá. Então é isso, cara. Perfeito. Mas é história. Nós estamos aqui para preservar a história, para contar essa história e deixar que ela se perca. A gente encara isso aqui como um documento, né? Que vai ficar aí para a posteridade, porque isso vai ficar gravado, outras pessoas verão. A gente sabe que determinados assuntos são assuntos muito nichados, como a gente fala hoje, né? Então, assim, não são todos aqueles que se interessam por todos esses
essas características dessa união de marcas, tal, é um nicho de pessoas que se interessam. Então, é claro, às vezes, quando o assunto é nichado, as visitações vão acontecendo paulatinamente, mas o que importa para nós é o legado, né, Raima, né, Guino? A gente está fazendo um legado aqui, né? Porque amanhã ou depois, vamos ser sinceros, né? Todo mundo morre, a gente vai embora e fica o legado. Aquele que teve a experiência, contou, tá aqui gravado, é super interessante, né? Bom, queria agradecer imensamente ao Raiman, ao Paulo Guino, ao pessoal da produção, que nos ajudou muito aqui a enfrentar os nossos perrengues, né? Guino, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só pontuar duas situações. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite aí, o Ricardo também se envolveu nisso aí, fez o contato, né? Que é sempre um prazer poder colaborar com informações que a gente tem e viveu, porque se não passar para ninguém, vai se perder, vai morrer, acabou, ninguém mais sabe. Mas dois momentos interessantes da Autolatina, que foi o início e o final, né? Porque no início, quando foi anunciado o 1º de junho de 87, foi uma surpresa para todo mundo, para nós também. A maioria do pessoal não sabia, ninguém sabia nas fábricas. Né? Você tinha visto um zoom, não sei o que e tal, mas ninguém sabia como ia acontecer. E depois que anunciou, ninguém sabia como ia funcionar. Sim. Porque você não tinha, como é que vai funcionar, vai se juntar, vai separar, o que faz aqui, o que você vai fazer lá, até que as coisas foram, então causou muita apreensão. Até que as coisas foram definindo, foram se acomodando, definindo os projetos, estruturas, foi feita uma reestruturação grande e assim foi. Quando terminou, também foi a mesma forma. Aí chegou num determinado dia, o Luiz Carlos Melo já tinha anunciado uns meses antes que era possivelmente a Autolatina estava com descontato, depois houve um comunicado, mas aí, por exemplo, cada um teve seu desafio de volta na separação do divórcio, né? Sim. Porque a Ford tinha um problema com as fábricas, nós, Volkswagen, não tínhamos caminhões e não tinha motor 1.0. Isso. Porque todo motor 1.0 da Volkswagen vinha do motor AE da Ford. Isso. Então a Volkswagen teve que construir uma fábrica em 6, 7 meses, que foi a fábrica de São Carlos, para poder suprir a motorização 1.0, que era o incentivo do governo. O governo tinha reduzido o IPI, depois até eliminou o IPI, então você não podia ficar sem o carro 1.0. Né? Então teve que fazer isso a toque de caixa, fazer a fábrica de caminhões e começar a discutir projetos novos. Aí rapidamente começou a se pensar em trazer projetos novos para começar, assim como a Ford foi fazer o Escort e outros carros novos. Quer dizer, então, tanto no começo como no final, causou desafio da mesma forma. E a Volkswagen, nós tivemos um problema adicional, porque o Reimann deve conhecer bem, a Ford trabalhava no processo com o sistema do Q1, né? Que é um sistema de gerenciamento de processo. Quando separou, a Volkswagen abandonou, e as fábricas estavam em processo de certificação de Q1. Só uma da Volkswagen, a fábrica de Taubaté, tinha recebido o certificado Q1 o Q1 Award da Ford, né? E as outras pararam, então aí você não tinha sistema de gerenciamento de processos. Isso causou um problema, uma necessidade de você fazer, e eu trabalhei nessa parte, que foi criar um sistema de produção. Aí nós fomos para a Alemanha, fomos para a Audi, V e tal, para criar um sistema de produção Volkswagen, para poder implantar nas fábricas, porque você tinha perdido uma base de gerenciamento. Então o desafio pós também foi muito trabalhoso e muito desafiador, né? Acho que os dois lados foi. Tá entendendo, pessoal, por que a gente fez essa analogia com o casamento? É ou não é muito similar, para quem já teve experiências nesse sentido, né? É um casamento entre duas pessoas ou entre duas empresas, e assim acontece, porque existem algumas incompatibilidades, existe um momento que tudo dá certo, existe um momento que às vezes é melhor uma separação, mas é muito válido, porque isso amadureceu os dois lados. Né? Então hoje, esse amadurecimento proporcionado pela Autolatina fez valer a pena, né? Valeu muito a pena, né? Pessoalmente, a experiência pessoal e profissional é muito grande. É isso aí, perfeito. Raiman, algumas outras palavras ou está de bom tamanho por hoje? Não, eu só tenho a agradecer a vocês todos, eu li menos que na parte inicial aí,
minha participação foi bem pequena, porque na verdade eu não estava ouvindo praticamente nada. Não, problemas técnicos. Eu não sei você, mas depois endireitou, ficou muito bom. Perfeito, Muito bom. tá Agradeço. ótimo, tá ótimo. Abraço, Pessoal, Raymond, tudo de bom. um abraço Obrigado para você também. e um abraço para todos os que Estão nos ouvindo. nos assistiram, Isso aí. tá? E até a próxima. Abração. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.